dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para você. Hoje o texto que eu gostaria de deixar para você se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 1, do versículo de número 19 ao versículo de número 27. E Tiago aqui vai nos dar instruções a respeito da palavra, a respeito de como nós devemos usar a nossa palavra e como nós devemos usar a palavra de Deus. Então ele vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos e irmãs, entendam isso direito. Cada um de vós tem de ser rápido no ouvir, mas tardio no falar, e no tardio em se irar. A ira humana ela não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda sordidez e de toda malícia e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a palavra que tem o poder de salvar a sua vida. Mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem que olha sua face natural no espelho. Ele observa a si mesmo, mas em seguida se afasta, logo se esquece a sua aparência e logo se esquece da sua aparência. Mas a pessoa que observa atentamente a lei perfeita da liberdade e persevera em sua prática, não sendo um ouvinte que esquece, mas um praticante da obra, essa pessoa é abençoada no que fizer. Se alguém se considera devoto, mas não controla a sua língua, então ele engana o seu coração e a devoção dessa pessoa é fútil, ou seja, é inútil. Para Deus Pai, a devoção pura e imaculada funciona assim. Você deve visitar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e não se deixar macular pelas coisas más deste mundo. Aqui, Tiago vai nos falar a respeito de duas palavras, a respeito da nossa palavra e a respeito da palavra de Deus. E ele vai dizer que com relação à nossa palavra, as coisas que nós falamos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque muitas vezes aquilo que nós falamos é produto da ira do nosso próprio coração, da nossa própria revolta, e ele vai nos dizer que a ira nossa não produz a justiça de Deus. A nossa ira não pode produzir justiça. E muitas vezes, talvez você já tenha se pegado tentando resolver situações, brigando, argumentando, falando alto, usando as nossas palavras para, através das nossas palavras, produzir justiça. E essas palavras nossas, muitas vezes, são frutos da nossa ira. E então Tiago vai nos dizer que essas nossas palavras jamais podem trazer justiça. Depois que ele disse que as nossas palavras não podem trazer a justiça de Deus e a nossa ira não pode trazer a justiça de Deus, ele vai mostrar para mim e para você um caminho melhor, o caminho da palavra de Deus. E ele vai dizer que é a palavra de Deus que tem a capacidade de trazer vida ao coração das pessoas. E para que esta palavra surta o efeito, ela deve primeiro ser aceita. A palavra de Deus deve ser ouvida, mas não apenas ouvida. Tiago vai nos dizer aqui que aquele que apenas ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, também não produz absolutamente nada. E a sua religiosidade é fútil. Porque ele vai dizer que a palavra que pode produzir vida, que pode produzir justiça, é aquela palavra que é não apenas aceita, mas que é também praticada. E ele vai comparar este homem que simplesmente ouve a palavra e não pratica a palavra como alguém que olha a sua imagem no espelho e logo ele vira o seu rosto, sai daquele lugar e ele já não se lembra mais de como é o seu rosto. E talvez para nós esse exemplo seja um pouco difícil de ser entendido, porque nós conhecemos muito bem o nosso rosto, você vê espelhos em todo lugar, você vê a sua face em fotos refletidas em vários lugares, mas nós precisamos nos lembrar que na época do apóstolo Paulo não era assim. Muito poucas pessoas tinham espelhos nas suas casas. Não existiam máquinas fotográficas para registrar como nós éramos.
As pessoas não tinham pinturas em casa para mostrar e para lembrar elas como era o rosto delas, de maneira que era muito fácil se esquecer da sua fisionomia. Algumas pessoas passavam o olho em alguns espelhos, em alguns momentos da sua vida, mas aquilo ficava para trás e aquela imagem era logo esquecida. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que aceitam a palavra, mas não a praticam, são justamente como esses homens, que já não conseguem se lembrar mais da sua própria face, daquilo que eles viram, mas que agora já não está diante deles. Mas o homem sábio, o homem temente a Deus, o homem devoto, o homem que realmente crê no Senhor Jesus Cristo e confia no Senhor Jesus Cristo, ouve a palavra e coloca ela em prática. Esse homem é o homem que realmente creu na palavra, a ponto de considerá-la importante, a ponto de obedecê-la. Então, para Tiago, aquele homem piedoso, aquele verdadeiro cristão, é aquele que ouve a palavra e aquele que pratica a palavra, pratica aquilo que a Bíblia nos diz. E ele vai dizer, olha, então cuide do órfão, cuide da viúva, cuide daqueles que estão necessitados, pratique o amor ao próximo, pratique a paciência, pratique o domínio próprio, pratique o contentamento, e à medida em que você coloca esta palavra em prática, então você deixará de ser semelhante àquele homem que simplesmente ouviu a palavra e já não se lembra mais dela. Hoje nós compartilhamos um pouco dessa palavra. Se você não colocá-la em prática no seu dia hoje, você será semelhante àquele homem que passou, olhou para o espelho e logo se esqueceu daquilo que viu. Não deixe que a palavra se perca no passado, não deixe que a palavra se perca da sua memória, mas coloque ela em prática todos os dias. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.